Glória a Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Lembrando que nós temos o Bridge, né, a partir dos 12 anos de idade. Então você que já não faz parte do Kids, mas ainda tem entre 12 e 14 anos, levanta a mão aí o pessoal atrás, olhe para trás se você tem essa idade, você pode ir lá acompanhar aqueles rapazes, que vai ser uma bênção na sua vida, amém? Temos aqui alguém acima de 12 anos, entre 12 e 14 anos, que está conosco ainda? Eu acho que estão todos lá já, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero muito te encorajar, na semana que vem, estar aqui na sexta-feira, às 19h30, será um evento gratuito. Pastor Paulo e a pastora Rebeca são os líderes da Missão Paz, eles são os discipuladores do pastor Eibe, então assim, eles são uma bênção. Eles estão indo para os Estados Unidos em missão esse ano ainda, no final desse ano. Então eles estavam, inclusive esse final de semana, eles estavam no Descende Belém, e vai ser um privilégio ter conseguido trazê-los aqui antes deles irem embora. Então não perca, tanto na sexta-feira às 19h30, como também no domingo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos hoje na finalização da nossa série Raízes. Quem aqui pegou toda a série? Levante a mão. Todas as 5 mensagens. Se você, porventura, perdeu uma das mensagens, eu quero muito te encorajar a ir no nosso canal do YouTube. As 4 mensagens já estão todas disponíveis. A primeira mensagem da série foi Raízes da Fé. E nós trabalhamos a ideia de tirar as raízes das nossas obras e colocarmos as nossas raízes em Cristo, crendo que Cristo é suficiente. Não precisamos de obras para completar a obra de Cristo, amém? Qualquer outra coisa é outro evangelho. Cristo e mais alguma coisa é o outro evangelho. Paulo diz que o outro evangelho é anátema, é maldito. Então o evangelho de Cristo é quando é só Cristo, amém? Depois nós falamos sobre as raízes do pecado, e nós falamos que dos rivais que se levantam para tentar ocupar o espaço de Deus em nossos corações, e nós mostramos, como Paulo diz a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e como o dinheiro se levanta oferecendo-nos aquilo que Deus também oferece, e que se nós não tomarmos cuidado, podemos levantar outros altares, outros deuses no lugar do nosso Deus, e isso é idolatria. Trabalhamos sobre as raízes das nossas emoções e mostramos que a obra de Cristo é fonte de restauração interna. Semana passada trabalhamos as raízes dos relacionamentos e mostramos também que a obra de Cristo é restauração para a dimensão comunitária. O Senhor quer restaurar os relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre as raízes das nossas esperanças, da nossa esperança. E o texto base de toda a série, eu quero que você leia comigo, é Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. O texto diz: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então qual que é a tese de toda a série? A tese de toda a série é que nós devemos estar enraizados e edificados em Cristo. Raízes fala de sustento e também de sustentação. Assim como edificação fala de sustentação. Nós falamos na semana passada que uma árvore pode ter suas raízes firmes no solo, a mantendo em pé. Mas se as raízes morrerem, a árvore pode continuar em pé, porém não terá vida. Então, nós não queremos simplesmente estarmos em pé, nós queremos estarmos em pé e vivos espiritualmente. E a única forma disso acontecer é tendo as nossas raízes firmadas em Cristo. E aí eu faço uma pergunta: aonde estão enraizadas as suas esperanças? Para essa vida? Para a pós-vida ou pós-vida? Como que as suas raízes estão firmadas? Quem te garante? No dia do medo, aonde é que você busca a confiança necessária para se manter em pé? Quem é que te mantém confiante?
Quando eu era ainda criança, eu era muito pequeno, nunca fui o maior da sala. Estava sempre do meio para baixo. Só que eu era folgado, eu era meio corajoso, mesmo pequeno, meio briguento. Mas eu não era besta. Aí teve um dia que nós saímos da escola e um menino bem maior começou a me ameaçar falando que ia me bater. E eu sabia que se eu reagisse eu ia apanhar. Ele era mais velho, era mais forte. E eu, franzininho, eu falei, deixa eu ficar quietinho, porque senão eu vou apanhar. E nós saímos da escola, só que eu estudava na mesma rua da minha casa, a uns 200 metros da minha casa. E no meio do caminho tinha uma oficina de floripintura dos meus irmãos mais velhos. Esse menino começou a me ameaçar, ele colocava a cara assim no meu ouvido e falava, vou te arrebentar, só fala alguma coisa que eu vou te arrebentar. E eu, quietinho, irmão, assim, sabe assim, ó, dando um passo de cada vez, torcendo para ele não fazer nada. Eu falei, não posso falar nada, fica quietinho. Irmão, mas ele foi me seguindo, e para azar dele, ele me seguiu até a frente da oficina dos meus irmãos. E os meus irmãos eram adultos já. Irmão, quando eu percebi que eu estava no mesmo rumo da oficina dos meus irmãos, aí eu fiquei corajoso, irmão. Eu falei, o que você está falando? Fala de novo, você vai me bater? Aí ele olhou, até assustou, né? Eu estava quietinho, cabeça baixa, bem quietinho, andando. Daqui a pouco eu cresci, o peito estufou. Daqui a pouco eu percebi que o meu irmão escutou o que eu falei. Meu irmão veio andando na minha direção e falou, o que está acontecendo aí? O rapaz assustou. Aí meu irmão falou assim, ó, vai embora, nunca mais você olha para ele, hein? Não quero nem que você olhe para ele na escola. Olha o seu tamanho, rapaz, olha o tamanho dele. Deu uma bronca no menino. O menino saiu correndo. Nunca mais olhou para mim na escola. O que me manteve corajoso? O que me manteve corajoso era saber que eu tinha irmãos mais velhos, que podiam me proteger, que podiam me garantir. E a boa notícia é que a Bíblia apresenta Jesus como nosso irmão mais velho. E deixa eu dizer uma coisa, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então, meu amigo, quando o mal se levanta, quando os medos se levantam, nós estufamos o peito e gritamos bem alto, na certeza que nosso irmão mais velho está nos ouvindo. Amém? E nós queremos trabalhar isso hoje, como a nossa esperança pode estar em Cristo. Mas antes de trabalhar a esperança, porque hoje eu quero dividir a nossa esperança em duas dimensões no tempo. Esperança para o tempo de agora e esperança para após a nossa morte ou pós-vida. Como nós podemos esperar no Senhor para a eternidade. Mas antes de trabalharmos essas duas dimensões do tempo, eu quero trabalhar um pouco a diferença entre fé e esperança. Segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza de algo. Agora, a fé não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Só para você ter ideia, eu não espero que Deus exista. Eu creio que Ele existe, amém? Eu não tenho esperança, eu espero assim que Deus existe. Não, eu não espero, eu creio. Ele existe. Eu não espero que Ele me ame. Eu creio que Ele me ama, amém? Eu não espero que o Senhor simplesmente vai fazer algo em minha vida. Eu creio que Ele já fez, amém? Agora, a fé lida com a realidade de quem Deus é e do que Deus fez. Agora, a esperança lida com o que ainda não aconteceu. Segundo Paulo, em Romanos 8, 24, a esperança que se vê não é esperança. Nós cremos que Jesus voltará, amém? Mas não tem como trazer a volta de Jesus para agora. Você pode aplicar fé. Não, Senhor, eu creio, eu aplico fé que vai ser amanhã. Ó, gente, eu tenho muita fé, vocês se preparem porque Jesus vai voltar amanhã, porque a fé faz as coisas se tornarem reais. Não, vai acontecer quando Deus quiser. E como vai acontecer quando Deus quiser, eu creio que ela vai acontecer, mas é a esperança que entra em jogo, para que eu espere sem desanimar. Você está entendendo a diferença da fé e esperança? Enquanto a fé a esperança lida com o que ainda não aconteceu. A fé é o fundamento e a esperança é o que construímos em cima desse fundamento.
Sem a fé em quem Deus é, a esperança vira pensamento positivo. Mas quando a fé alimenta a esperança, nós temos uma esperança confiante, porque tem um garantidor da esperança. E o garantidor da esperança é o Senhor. Ou seja, na minha história, para ilustrar a diferença entre fé e esperança, eu tinha totalmente fé que meus irmãos eram mais fortes que aquele rapaz. E eu tinha total esperança que eles me ouviriam e me socorreriam no meio da minha tribulação. Agora, voltando à pergunta, em quem você põe a sua esperança para as coisas do agora? E em quem você põe sua esperança para quando você pensa na sua morte? Ou você não pensa? Ou você dá 3 soquinhos na mesa quando você pensa em morte? Não pensa nisso não, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de falar dessas coisas. Mas nós todos, essa é a realidade da vida, todos nós morreremos. E nós temos que pensar nisso. Mas antes eu quero trabalhar na dimensão do hoje, eu quero que você leia comigo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. O texto diz assim, palavras de Jesus no Sermão do Monte. Por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Preste atenção. Jesus não tem nenhum receio de apresentar Deus como provedor. Ele não põe nenhum mais e nenhum porém. Ele está trabalhando uma argumentação ativa de que Deus provê, de que Deus cuida. Ele nos ensina a buscar o reino de Deus, crendo que enquanto fazemos isso, Deus cuidará de nós. E aí você pode dizer assim, pastor, mas veja bem, o texto não diz que o Senhor vai acrescentar todas as coisas. O Senhor vai acrescentar todas estas coisas. E do que ele está falando é comida, vestido. Não está falando de tudo não, pastor. Tudo bem. Parabéns. Você analisou bem, tecnicamente você está correto. A pergunta que eu faço é, mas você crê que ele provê? Você crê que Deus provê? Porque do que adianta você ser mestre de interpretação bíblica e continuar vivendo como um órfão? Eu interpreto a Bíblia, pastor, olha, eu sei, mas como você vive? Você crê que você tem um pai que cuida de você? Ou você só usa a Bíblia para alimentar, para poder justificar a sua incredulidade? Você combate a teologia da prosperidade, mas vive sobre a teologia da ansiedade. Não, pastor, eu sou contra a teologia da prosperidade. Eu também. Eu também não creio que tudo na nossa vida tem que ser medido por aquilo que temos. Isso é mentira. Eu não acredito que uma pessoa pode ser medida espiritualmente pelos bens que ela tem. Jesus é contra isso. Jesus vai dizer efetivamente que o homem não vale pelos bens que ele tem. Então a teologia da prosperidade é uma distorção.
Mas a pergunta é o seguinte: você não crê na teologia da prosperidade, mas você vive sobre a teologia da ansiedade. Você vive sofrendo, você disfarça sua incredulidade como rigor teológico. Ou seja, você gasta energia corrigindo os erros que você vê ao teu redor, mas ainda fica sem dormir por conta do boleto que você vai ter que pagar amanhã. Você crê que Deus provê? Você crê que Deus cuida de você? Porque o Senhor, Ele precisa ser a raiz do nosso coração para que possamos continuar acreditando que Ele cuida de nós. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, uma riqueza, e Ele coloca em nossa boca uma palavra incrível, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, crendo que nós podemos orar e dizer: Pai, eu preciso de provisão para hoje. E amanhã, pastor, o que eu faço com amanhã? Espera ele chegar. Aí quando ele se tornar hoje, aí você fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Você só não precisa ficar carregando o amanhã dentro do teu coração, para que isso não gere aquela ansiedade que acaba te tirando do lugar onde Deus quer que você esteja, que é um lugar de confiança. Eu ouvi uma ilustração uma certa vez de um homem muito rico que pagava uma mesada muito alta para o seu filho. Então ele dava 50 mil reais para o seu filho demorava às vezes mais de um mês para voltar no escritório do pai divorciado da mãe. Então o filho ia lá, já um jovem. Aí um dia o pai não conseguiu, estava lá apertado, o dinheiro não estava disponível, acabou dando metade para ele. Deu uns 20 dias, o filho apareceu para pegar a outra metade. Aí o pai percebeu que deu menos, o filho voltou mais rápido. Aí ele foi e diminuiu. Deu 5 mil. Passou uma semana, o filho estava lá de novo. Quando chegou naquela semana, ele deu 1.000. Passou um dia, o filho estava lá e o filho já chegou revoltado. Falou: o que está acontecendo? Está pobre agora? Perdemos dinheiro? Essa miséria. Que miséria, irmão. Imagina um pai assim, né? Aí o pai falou: não, filho, sabe o que eu percebi? Que quando eu dou pouco, você vem mais me ver. Quando eu dou muito, você fica muito tempo sem me ver. Então eu vou dar pouquinho porque eu quero te ver todo dia. A oração do Pai Nosso é um convite ao relacionamento diário. Por que eu sei que eu tenho que orar todo dia? Porque a oração é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos pedir todos os dias, crendo todos os dias. Não é possível que nós continuemos crendo que você ora. O pastor, hoje é dia 1º de fevereiro. Vamos fazer um clamor pelo mês de fevereiro e vamos orar pelo mês todo. Não é assim que funciona. Fevereiro tem 28 dias. E nós vamos ter que pedir provisão 28 vezes. Quanto mais fazer 12 dias para 12 meses, irmão. Não faz sentido nenhum. Pastor, eu estou orando pelo mês de fevereiro. Hoje é dia 2 de janeiro. E você está achando que você orar um dia resolve o mês inteiro? Isso não é bíblico, porque bíblico é você chegar no dia 1º de fevereiro, você ora pedindo para o dia 1º de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, você pede para o dia 2 de fevereiro. Porque o seu coração é um coração de constante relacionamento. O Senhor quer nos chamar, porque se você se preocupa com o dia de amanhã, você perde 2 vezes. Porque você perde a paz do hoje e você não resolve o amanhã. Porque o amanhã não existe. Como assim, pastor, o amanhã não existe? O que existe é o hoje. Você não sabe se você estará vivo amanhã. Você não sabe quantos dias da sua vida você já perdeu, preocupados com o amanhã. Quantas noites de sono você já perdeu, sem saber se você conseguiria resolver um problema, que você só tem como lidar com ele amanhã. Quantas preocupações não se efetivaram. Você perdeu o dia, se preocupou e quando chegou, nada aconteceu. Não valeu a pena perder o seu coração, sua alma, por coisas que você não sabe se acontecerão. Jesus está dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã. Confiem que o Pai de vocês cuida de vocês.
Basta a cada dia o seu próprio problema. Os problemas de amanhã pertencem a amanhã. Eu tenho que lidar com os problemas de hoje e com as circunstâncias de hoje. Então nós vamos lidar com hoje, vamos dormir bem e vamos lidar com amanhã. Será que você consegue fazer isso? Amanhã não sei o quê. Amanhã ainda não chegou. Vamos falar do hoje. Mas por que você está tão confiante? Porque a minha esperança está firmada em Jesus. Pastor, mas isso pode deixar a gente meio relaxado. Pode ser que a gente não fique mais nos organizando para o amanhã. E aí, o senhor sabe, as coisas podem sair do trilho. E aí pode ser que alguns jovens ou algumas pessoas podem se tornar relaxadas. E aí elas vão sofrer no amanhã. Quero que você leia comigo o Salmo 127, a partir do verso 1. Verso 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama, ou em outras versões, pois ele provê aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flecha nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A gente podia pegar esse salmo e ficar só nele aqui. Falando sobre os filhos, falando sobre o legado, falando sobre a confiança que temos que ter no Senhor para os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção que o texto diz que o Senhor é o construtor. O texto não diz que o construtor não deve construir. O texto diz que é inútil construir sem Deus. O texto não diz que não devemos vigiar. Ele diz que é inútil vigiar sem Deus. O texto não diz que nós não devemos nos preocupar no sentido de fazermos a nossa parte. Ele está dizendo que fazer a nossa parte sem Deus é inútil. Ou seja, pastor, você está trabalhando? Estou. Você está planejando? Estou planejando. Mas e aí? Onde está a sua confiança? Na perfeição do seu planejamento? Não. Eu estou planejando. Eu estou trabalhando. Mas estou esperando completamente nele. Porque ele tem a resposta final. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Tiago vai dizer que nós nem devemos dizer amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, porque pode ser que nós não estejamos vivos. Por isso que a gente diz, se o Senhor permitir. Porque confiamos que o Senhor é quem delibera as possibilidades para nós. O texto promete que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Isso não é um convite à preguiça, é um convite à confiança. O nosso Deus não dorme. Já parou para pensar, irmãos? Você está lá trabalhando, você está lá projetando, você está lá articulando, fazendo relacionar, você está aprendendo coisas novas, você está estudando, está aprendendo como é que você faz para melhorar o seu empreendimento, você quer saber como é que você pode ser excelente e está tudo bem, isso é mordomia, é uma das disciplinas espirituais. Administrar bem o tempo, administrar bem os recursos, isso é também algo espiritual. Mas quando eu coloco a minha cabeça na cama, enquanto o meu corpo está sendo restaurado, o meu Deus está trabalhando ao meu favor. Você consegue crer nisso? Você consegue descansar nessa promessa de que enquanto dormimos, o Senhor está cuidando de nós? Aí você pode dizer assim, pastor, mas nem tudo dá certo. A gente passa por problemas na vida, sim, sabe por quê? Porque estamos num mundo caído. Nem tudo dá certo porque nós estamos num mundo que está afetado pelo pecado. Num mundo onde existem doenças, num mundo onde existem mortes precoces. Se nós não estivéssemos em um mundo caído, nunca teríamos que enterrar uma criança. Se não estivéssemos em um mundo caído, nunca uma criança morreria no ventre de sua mãe.
acidentes não aconteceriam. Mas nós estamos em um mundo onde coisas boas acontecem com pessoas ruins, e coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Essa é a realidade da vida. E Deus não está a fim de nos explicar toda essa complexidade. Nós só aceitamos que estamos num mundo assim. Mas como mantermos com esperança em um mundo onde nem tudo parece ter uma lógica tão bem definida? Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que Ele provê, nós acreditamos que o Senhor está cuidando de nós, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E aí, a gente perde esperança? Não! Por não compreender essa complexidade da vida, muitas pessoas desistiram. Quantas pessoas abandonaram Jesus em um momento de dor? Ei, meu irmão, está indo na igreja? Não estou mais. Por quê? Rapaz, deixa para lá. Às vezes a pessoa coloca culpa em alguma coisa que aconteceu dentro da igreja. Não, porque eu não gostei de uma coisa que aconteceu. Mas não é verdade, às vezes algumas pessoas estão decepcionadas com Deus. Sabe, pastor? Eu tinha um filho pequeno, meu filho pegou uma doença, eu orei, eu chorei, eu criei, mas Deus levou meu filho. Sabe, pastor, meu pai era novo, eu orei, eu pedi, e ele morreu. Sabe, pastor, eu estava num momento difícil da minha vida, e aí eu perdi meu emprego, eu orei, eu clamei, eu criei, e aí sabe, eu não consigo mais, eu não consigo mais crer. E como é que a gente pode fazer com que a nossa esperança seja tão profunda em Cristo, que mesmo diante das circunstâncias ruins, a gente continue tendo esperança? Eu quero ler com você o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, da primeira carta. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Preste atenção. Paulo não está dizendo que nós não podemos ter esperança para essa vida. Não vamos ler o texto errado. Ele não está dizendo assim, quem tem esperança para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Não, o que ele está dizendo. Ele está dizendo, quem tem esperança só para essa vida é mais miserável de todos os homens. Ou seja, nós podemos ter esperança para essa vida, mas não podemos limitar a nossa esperança só para essa vida. Eu espero no Senhor para o agora, lógico que eu espero. 2027, estou cheio de expectativas. Logo teremos um terceiro culto, logo vamos expandir o projeto missionário nessa cidade, nós vamos avançar para todos os cantos. Eu tenho expectativa para os meus filhos, eu tenho expectativas para o meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho vontade de fazer algumas viagens com ela, eu tenho, e aí? Mas deixa eu dizer uma coisa, se eu começar o ano e chegar diante de Deus e dizer, está aí, Senhor, os meus planos, faça a minha vontade, eu desconfigurei o negócio. Eu passei a ser Deus de Deus. É como se Deus existisse para fazer o que eu quero. E aí eu troquei o lugar dele, deixei de vê-lo como um rei. E quando eu vejo Deus como um rei, eu estou aqui para fazer a vontade dele. E dizer, Senhor, eu espero no Senhor para essa vida, mas eu tenho uma esperança que transcende o tempo. Eu continuo esperando no Senhor para a eternidade. E aí nós entramos na segunda dimensão do tempo, é quando nós temos esperança para além da dimensão do agora. Eu quero ler com você, João capítulo 6, a partir do verso 25. O texto diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Só segura o texto. Por que eles estavam confusos a respeito de como Jesus tinha chegado naquele lugar? Nesse mesmo texto, no início do capítulo 6, Jesus multiplica os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e Jesus não. Só que quando os discípulos estavam no meio do mar, então preste atenção, essa multidão que viu Jesus multiplicar os pães e os peixes, viram os discípulos entrando no barco, mas não viram Jesus entrar no barco, sabiam que Jesus não estava no barco. O que eles não souberam é que de madrugada, quando o barco estava no meio de uma tempestade, quase afundando, Jesus veio andando sobre as águas, acalmou a tempestade e terminou a viagem dentro do barco. Então eles perguntam,
Como é que o senhor chegou aqui? Eles não sabiam que Jesus tinha entrado no barco no meio do mar. Eles não sabiam que tinha um ponto no meio do mar, que dava para entrar. E aí, Jesus está lá e eles estão confusos. Como é que Jesus tinha chegado lá? E o texto continua. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Verso 49. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha que história incrível. Jesus tinha, naquele mesmo capítulo, no dia anterior, dentro do mesmo cenário, Jesus tinha suprido necessidades imediatas. Jesus tinha alimentado a multidão enquanto ela estava com fome. Então quem orou no dia seguinte pedindo o que comer, recebeu. E recebeu bem, comeu com abundância, pão e peixe. Naquele mesmo contexto, tinha os discípulos passando por dificuldade e clamaram por livramento, e ele atendeu. Ou seja, necessidades imediatas atendidas, livramento e alimento. Mas de repente Jesus começa a os levar para o outro nível, e Jesus está dizendo o seguinte: olha, os seus antepassados tiveram provisão no deserto. Todos os dias eles tinham maná. O maná era um tipo de farelo, talvez, que estava ali no orvalho, que eles recolhiam pela manhã, e eles faziam pão, que tinha tudo aquilo que eles precisavam, e eles não podiam guardar para o dia seguinte. Por isso que, olha Jesus já revelando a forma do relacionamento. Tinha que recolher diariamente, se tentasse guardar para o dia seguinte, apodrecia. Aí Jesus estava dizendo, assim como ele conversou com uma mulher samaritana, capítulos antes, no capítulo 4 de João, quando ele diz: se você bebe uma água comum, você bebe ela e volta a ter sede. Agora Jesus está falando da comida. Se você come essa comida, você volta a ter fome. Mas eu tenho uma comida para dar para vocês, e se vocês comerem dessa comida, vocês vão ser saciados eternamente. Jesus está falando quem? Dele mesmo. Lembra? Ele é a nossa raiz, ele é o nosso alimento. Mas eles começam a ficar confusos. Peraí, que história é essa? Comer o corpo de Jesus, meu Deus, bebeu sangue. Eu não estou aqui para esse tipo de papo. Eu quero pão e peixe. Eu não estou aqui para esse papo de eternidade. Eu quero é o pão com peixe de ontem. Eu quero é comida. Vai rolar comida ou não vai? Fala logo, porque se não for rolar, eu estou indo embora. Se não tiver provisão para as minhas necessidades agora, eu não quero. Aí Jesus dobra a aposta, dizendo assim: eu, se não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando eles perceberam que o papo estava além daquilo que eles queriam, eles começaram a ir embora. De repente Jesus olha para os 12 e fala: e aí, vão embora também? Aí Pedro se levanta e fala: para que iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo, nós não estamos aqui como eles estão, nós não estamos aqui procurando só pão e peixe, nós estamos aqui porque nós sabemos que vamos morrer, e nós queremos viver eternamente, sabemos que só o Senhor garante vida após a morte, para a eternidade. Todo mundo depois da morte vai continuar existindo, mas alguns viverão eternamente e outros desfrutarão da morte eterna. Morte eterna é separação eterna de Deus, e ele está dizendo, só o Senhor nos promete viver eternamente. Então é o seguinte, se não rolar pão, se não rolar peixe, está tudo bem, porque nós sabemos que a sua proposta é superior ao agora. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós medimos fé por conforto. A gente até crê em Cristo, mas quer que Cristo seja o nosso provedor e não o nosso rei. Nós cremos que precisamos de facilidade. A gente não teve perseguição no nosso tempo. Ah, pastor, nós estamos sendo perseguidos. Ninguém aqui que vive em Itapetininga sabe o que é perseguição. Nós não sabemos. Nós vivemos totalmente tranquilo, desfrutamos da nossa fé livremente. Se você for no centro da Petininga e começar a falar de Jesus, ninguém vai te prender, fica tranquilo. E por nós não vivermos com perseguição, por nós não sabermos as dificuldades de sermos cristãos, o que acontece com a gente? A gente esqueceu da eternidade, a gente só quer pro agora. A gente só está pensando no hoje. Deus me livre de pensar em morte, não quero pensar nisso não. A vida está boa demais. A expectativa de vida no tempo de Jesus era 30, 40 anos, irmãos. Pega a história dos grandes homens que viveram. Os grandes inventores morreram tudo com 30, 40 anos. Começa a ler a biografia de homens que foram importantes ao longo da história. Tudo morreu jovem. Ciência não ajudava. Hoje em dia você vai num velório de alguém com 75 anos de idade e a pessoa está dizendo, morreu tão jovem. Não é verdade? Tinha tanto pela frente. Rapaz, quando eu era moleque falava de alguém. Você lembra da música do Sérgio Reis? Mulher de 30 anos era coroa, irmão. Não é verdade? Hoje em dia, mulher de 50 anos parece uma menininha. Todo mundo está querendo viver para sempre, irmão, aqui na terra. Deus me livre de pensar no céu. Eu quero viver uma vida boa aqui e agora. E aí, quando nós esperamos em Cristo só para o aqui e o agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é mais miserável do que dos crentes, não. Nós somos miseráveis do que todos os homens. Nós somos mais miseráveis do que os ímpios. Porque eles não conhecem a palavra que conhecemos. Eles não têm a esperança que temos. Por isso a igreja primitiva vivia cantando Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Eles clamavam pela volta de Cristo. Não era escapismo, era lucidez. Eles estavam apaixonados por Cristo e sabia que aqui não era o destino final. Eles tinham um destino final que transcendia o aqui e o agora. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 1. Verso 21 e 23. E aqui eu começo a caminhar para o fim. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Por isso nós somos contra a heresia do sono da alma. Qual é a heresia do sono da alma, pastor? Que quando uma pessoa morre, ela vai dormir, e aí só quando Jesus voltar, a trombeta tocar, ela ressuscita, e então ela irá se encontrar com Cristo. Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Deixa eu dizer uma coisa, quando você partir, você vai encontrar com Cristo imediatamente. Irmão, pare para pensar como a gente fica o tempo todo sofrendo com a questão da morte. E os primeiros cristãos, eles não lidavam com a morte como nós lidamos. Por que nós não lidamos com a morte? Porque eu já falei, a vida está boa demais. Eu tenho que casar antes. O cara falou assim, não pastor, não vem não, enquanto eu não casar. É como se ele pensasse que ter uma noite de sexo com a esposa dele fosse melhor do que encontrar com Cristo. É como se ele pensasse
que fazer uma viagem fosse melhor do que estar com Cristo. O Senhor não vem não e só espera que eu faça minha viagem. Não existe nada que você vai fazer aqui que seja melhor do que encontrar com Cristo. Não há nada. Paulo fala, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito, muito melhor. Irmão, é o seguinte, se eu morrer, não vem orar para me ressuscitar não, tá, irmão? Ore pela minha esposa, porque Deus dê graça para ela, para encontrar um homem tão bonito como eu. Mas deixa eu quietinho no céu. Isso não vai acontecer tão cedo, irmãos, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Eu estou como Paulo, estou dividido. Tenho muita missão para cumprir aqui. Então só tem um motivo para ficar aqui, cumprir o que o Senhor quer. Só tem um motivo para a gente viver. É fazer a vontade de Deus. Nenhum outro motivo é válido. Eu quero ficar aqui ainda, Senhor, porque eu tenho alguns projetos de vida, eu quero... Não, isso aí é descartável. Paulo fala, eu considerei tudo como perda para encontrar a Cristo. Minha esposa hoje estava comentando comigo sobre a canção que cantamos. Pastor, amor, mas a gente canta, né? Perdendo tudo por amor, com amor e com alegria. Eu entreguei a vida para Jesus, é tudo ganho, eu não me considero perdendo nada. Como eu canto isso? Eu falei, é sobre o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu considero tudo como perda. E aí? Tem alguma coisa que ainda você acha melhor do que Cristo? Então está na hora de você perder essas coisas por amor a Cristo. Para encontrar algo superior. Jesus vai dizer, aquele que achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a encontrará. Porque nós encontramos vida quando nós desistimos das coisas daqui, entendemos que elas não são superior a Cristo. Paulo está dizendo, eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. Nós falamos durante toda a série sobre o tripé, criação, queda e redenção. Mas nós já havíamos avisado que existe um quarto pilar, que é a restauração. Um dia seremos restaurados completamente. A terra será restaurada. O pecado será retirado da terra. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero ler com você Apocalipse 21, do verso 1 ao 5. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Para pensar, irmãos, vai ser tanta gente que Deus vai tirar o mar para caber todo mundo. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, Deus estará conosco e será o Deus deles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá aflição, não haverá choro, não haverá dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quando você pensar que as coisas estão difíceis para você, olha para trás, seu irmão mais velho está lá, para te assegurar e te garantir, para cuidar de você. Hoje o Senhor nos convida ao arrependimento, para que nós tiremos nossas esperanças de todos os rivais e coloquemos em Cristo. O salmista vai dizer no Salmo 20, verso 7 e 8, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós porém confiamos no Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes. Enquanto alguns confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Eu quero que você declare isso ao Senhor, dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Me perdoe, Senhor, quando eu tive medo. Me perdoe, Senhor, quando eu fiquei tão preocupado e perdi dias da minha vida. Me perdoe, Senhor, porque naqueles dias eu esqueci que o Senhor estava cuidando de mim. Me perdoe, Senhor, todas as vezes que o meu coração achou que ia dar tudo errado, e Ele estava pensando isso porque eu estava olhando para as minhas próprias capacidades. Você consegue fazer uma oração? Aquelas orações que saem do fundo do teu coração, quando você se lembra de todas as vezes que você foi incrédulo, que você não confiou plenamente no Senhor,
que você jogou a toalha, porque você achou que já estava tudo perdido, que você murmurou e pensou em desistir, porque alguma coisa daqui da terra não deu certo. E hoje você ouvir a palavra, você sentiu o peso das escrituras, e você disse: eu sou o mais miserável de todos os homens, porque eu não estou pensando na eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra não vem para que você se sinta mal, vem para que você se arrependa. O Senhor está aqui para transformar o teu coração, e transformar a sua esperança. Confesse ao Senhor o seu coração, fale do seu coração a Ele. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte, choro,
Oh, aleluia. Eu não sei você, mas meu coração está aquecido pela presença de Jesus. Eu não sei onde está a tua esperança, onde estava a tua esperança, mas eu quero dizer que eu creio muito que a partir de hoje sua vida não será mais a mesma, porque a sua esperança foi solidificada na pedra, na rocha que é Cristo. Eu quero convidar os líderes a vir aqui à frente. E eu queria muito, enquanto eles estão vindo, você que porventura ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você ainda não tomou uma decisão. Pastor, que decisão é essa? É quando você entende que não dá mais para ficar na liderança de sua própria vida, que você precisa sair do controle e passar o controle para Deus, entendendo que você precisa passar o governo para Cristo. E a Bíblia diz que se nós crermos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que com a boca confessarmos que Ele é o Senhor, nós seremos salvos. Então a salvação está em declarar que Cristo é o seu Senhor, o seu dono. Talvez você nunca fez essa oração. Talvez você esteja aqui hoje, você está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, talvez porque você se frustrou, você foi embora, mas hoje você está aqui, debaixo dessa palavra. Ou talvez ao longo dessa série você foi sendo ministrado, e você precisa de oração porque as suas emoções estão bagunçadas, ou os seus relacionamentos estão destruídos. Deixa eu dizer uma coisa, seja lá qual for o motivo, eu queria muito que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar com você. Pastor, quando o culto acabar? Não, se você quiser você pode começar a vir agora. Eu não sei qual é o motivo, quem vai saber do motivo que você veio à frente são os irmãos que estão aqui. Você vai contar para ele o motivo, dizer: olha, eu estou vindo aqui para entregar minha vida para Jesus. Eu estou vindo aqui porque, sabe, as minhas emoções precisam ser restauradas. Eu estou com um problema que eu vou enfrentar amanhã, e eu não quero me desesperar, eu quero confiar no Senhor. Seja lá qual for o motivo, eu quero te convidar a vir aqui frente. Nós queremos orar com você. Nós vamos encerrar essa reunião orando por você, junto com esses irmãos. Pode sair do seu lugar, pode aproveitar esse tempo. Sei que você está aí no meio, eu sei que talvez você fique um pouco acanhado, mas não fica não. Nós estamos aqui para servir você. Nós estamos aqui para sermos os seus intercessores. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, aproveita. É momento de você voltar correndo, volta correndo. Diz assim, ó, fala para um desses irmãos assim, ó, pode vir aqui, os irmãos já estão à sua disposição. Talvez você fale assim: eu estou precisando de ajuda, eu estou voltando para Jesus hoje, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez você esteja com relacionamentos completamente destruídos, totalmente. Seus relacionamentos com seu pai, com a sua mãe, seu casamento está passando por dias. Nós falamos sobre tudo isso aqui. Talvez seus relacionamentos só podem ser restaurados a níveis que representem a vontade de Deus quando você se arrepender e entender que Cristo precisa estar no centro, como fundamento principal de suas relações. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, nós falamos na hora da ceia, você ainda não tem motivo de celebrar, porque você ainda não está desfrutando da vida eterna. A vida eterna não vai começar quando você morrer. A vida eterna começa no momento em que você sai da morte para a vida. Quando você encontra Jesus, a Bíblia diz que você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado, e sua vida é transformada. Você passa a ser governado pelo Senhor. Irmãos, hoje é dia de arrependimento e salvação. O Senhor está aqui nesta noite. Nós cremos no que estamos falando. O Senhor tem poder para transformar a sua vida, pastor, mas tem muita gente aqui. Estou morrendo de vergonha. Deixa eu dizer uma coisa: vergonha a gente tem que ter de viver uma vida de pecado. Não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é sinal de coragem, não é de covardia. Eu estou precisando de ajuda, eu não consigo vencer sozinho, eu estou passando por problemas aqui que eu não consigo vencer sozinho. Eu vou lá na frente,
Isso é um ato de coragem e de humildade, de quem reconhece que precisa do outro. Nós vamos estar encerrando essa reunião, mas esses irmãos estarão aqui para te servir, para te ajudar. Não vai embora se você precisa de ajuda. Senhor, muito obrigado por essa série. Obrigado por essas 5 mensagens, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos enviou a Tua palavra para edificar o nosso coração. Nós clamamos, Senhor, para que ela tenha um efeito duradouro e profundo em nossa vida. Nós pedimos que ela não fique naquele lugar superficial onde nós aprendemos algo novo, mas não somos transformados por esse algo novo. Ajude-nos, Senhor, a sermos transformados por Tua palavra. Nós te agradecemos sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Eu não sei os motivos de oração que eles apresentaram aos irmãos que estão aqui. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje no auditório que precisam entregar sua vida para Ti, ouviram um chamado, foram tocados pelo Teu Espírito, mas estão relutantes. Senhor, eu oro para que toda a luta caia por terra e que eles vençam essa batalha e que eles corram, peçam ajuda, entreguem suas vidas a Ti, Senhor. Nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu poder de transformar corações endurecidos em corações amolecidos, Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito entre nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo mês e uma ótima semana.